Paz e bem, meu nome é Frei Paulino Nabaré do Bom Sucesso de Santa Terezinha. Hoje é o 8º dia da novena ao Seráfico Pai São Francisco. Então hoje a gente vai falar da devoção que o pai tinha à Santa Pobreza, né? Ou também da Dama Pobreza. Eu creio que as pessoas devotas de São Francisco saibam, né? Que ele era muito devoto da Santa Pobreza, né? Mas creio que também alguns não saibam como ele chegou a, a tal devoção, né? Ao seu casamento espiritual com a senhora Pobreza. Ah, então, a senhora Bernardone, né, estava prestes a dar à luz a São Francisco, né? E tinha um senhor, né, que ninguém conhecia, nem sabia o nome dele, em Assis, que só chegava e falava paz e bens e paz. Mas ninguém sabia de onde que ele era e por que ele dizia isso. Então, as pessoas de Assis sabiam que a senhora Bernardone estava muito aflita, né, com muitas dores, por causa da gravidez de São Francisco. Mas certo dia, esse senhor, né, um anjo na verdade, ele passou lá e disse que ela tinha que dar à luz a São Francisco, mas no estábulo, né? Que lá ele ia perder, ela ia dar à luz, mas ela não ia parar de sentir dores, né? Na hora do parto e etc, né? Tal qual nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com isso, as pessoas que estavam ao redor dela, né? As senhoras que estavam acompanhando todo o processo, né? Ouviram aquilo, né? Os senhores também que viram esse anjo falar, né? Foram e avisaram a senhora Bernardone. E com isso, eles ficaram um pouco resolutos, alguns, mas obedeceram aquilo que aquele anjo tinha dito, né? Mas em forma de homem, um anjo. Então, foram na cama mesmo, levaram a senhora Bernardone até esse estábulo, né? Com muita dificuldade, mas ela chegou lá com a graça de Deus. E então, limparam lá toda aquela região. E enfim, ela deu à luz a São Francisco, né? Também conhecido como João, que era o seu nome, né? Mas tinha um boi, tinha um jumento, tal o nascimento do nosso Senhor, né? E daí provém também o título glorioso que nosso Pai tem também de outro Cristo, né? Então, foram, deram à luz, né? E tudo saiu muito bem, né? Diz que os demônios ficaram furiosos, né? E acontecia um estrondo quando São Francisco nasceu. Então, ali a gente já consegue ver desde os primórdios, né? Antes do nascimento do pai, ele já a sua vida já começa na pobreza, né? Na santa pobreza, que nosso Senhor quis levar, né? O próprio Deus. Então, com isso foi decorrendo o tempo, São Francisco foi crescendo, né? E na sua juventude ele levava uma vida um pouco carnal, né? Vamos colocar assim. Embora muitos autores dizem, né? Que ele nunca pecou mortalmente, mesmo levando tal vida, né? Que Deus quis conservar a pureza dele. Então, ele vivia em algumas festas e coisas do mundo, né? Festas mundanas. Mas certo dia, ele estava em uma dessas festas, né? E os amigos viram que ele estava meditando, né? Não estava se divertindo, né? Não estava comemorando toda aquela ocasião. Mas aí perguntaram, né? Francisco, o senhor com certeza deve estar pensando em alguma dama, deve estar pensando em casar, né? Aí ele parou para pensar assim, ele jogou um, um monte de moedas no chão e muitos rapazes que estavam lá foram catar aquilo, né? Recolher aquele dinheiro que ele tinha jogado. Então aí já foi o primeiro passo. Aí tornaram a perguntar de novo, né? Por que ele está fazendo isso? Só pode estar doido e coisa assim.
Ele parou um pouco, pensou e falou assim: irei me casar sim, mas com a senhora pobreza. Daí em diante, ele foi abandonando essa, essa vida, né, mundana, coisas que não agregam nada na vida espiritual, obviamente, só trazem malefícios, né? Então, ele foi e depois disso ele foi a Roma, fazer uma viagem lá em Roma por devoção, né? E ele viu que tinha muitos mendigos, né? Em andrajos, né? Todo esfarrapado. Então ele ficou olhando aquela cena, contemplando-a, e tinha um último mendigo, né, na fileira deles, né, pedindo uma esmola. Ele chamou esse mendigo, né, e deu uma moeda de ouro a esse mendigo. E ele pediu a ele para que ele o acompanhasse. E o mendigo foi, né, acreditando que bem, que ele queria fazer uma coisa muito boa, né, etc. Então ele foi, levou esse mendigo até uma ermida, né, uma montanha, e pediu para ele, por amor de Deus, que ele trocasse a sua veste com a de São Francisco, porque a de São Francisco era uma veste de nobre, e a do mendigo, né, obviamente, era uma veste toda esfarrapada, né, toda rasgada e tudo. E o mendigo aceitou isso. Ele então foi, se trocaram, né, e São Francisco foi ter um dia de como era ser a vida daquela pessoa. Então, com isso, ele foi e foi pedir esmola. Só que nesse dia, os próprios mendigos colocaram ele no final de todos. Nesse dia ele não ganhou nenhum dinheiro nem nada, só ganhou um pão duro, muito duro, né, e queimado, e ficou muito alegre por isso, né? Que a sua devoção à Santa Pobreza já estava começando, né? Então, foi passando um tempo, e ele teve uma visão, né, de uma senhora muito pobre, no entanto muito bonita. Então ele foi e perguntou que senhora era aquela, né? Ele falou que eu sou a senhora pobreza, né? E queria que São Francisco desse tudo que ele tinha, né? Que andasse tudo em andrajos, né? Com hábito pobre, com as vestes pobres, né? De descalço. Então ele foi e despojou de tudo, né? E aí então, como nós dizemos, né, começou o seu casamento espiritual com a senhora pobreza, né? O qual ele amava muito, né? Com toda a sua força, né? Então que essa pequena história, né? Esse resumo da história do Seráfico Pai sirva de exemplo para nós, os religiosos, tanto para os fiéis que vivem no mundo, que vivam a pobreza, né? Conforme o seu estado de vida. Aqueles que são terciários obedeçam, né, a regra que nosso próprio Pai compôs, né, fez aos terciários, né, e aqueles que pretendem ser também já vão levando uma vida conforme o Pai queria, né, de todos. Então, que isso nos inspire muito ao amor à pobreza, né, que o próprio Cristo, nosso Senhor, o próprio Deus, a Sagrada Família, Nossa Senhora, o glorioso São José levaram, né, muito pobres e se santificaram, obviamente, né? O Deus, Nossa Senhora e São José seja um exemplo para todos, né? Para as famílias, para os religiosos, para todos. Que Deus os abençoe. Ó serafim de amor, bem-aventurado São Francisco, o Senhor depositou em vós as suas complacências, escolhendo-vos entre milhares para acumular em vós os tesouros da sua bondade. Ele vos fez ornamento da igreja e vos destinou para avivar no mundo a lembrança da cruz e de Jesus do sacrifício. Vós sois a cópia viva e perfeita de Jesus Cristo, apresentado em vossas mãos, pés e lados as sagradas chagas do Senhor. E estes sublimes estigmas constituem penhor seguro do poder com que Deus vos enriqueceu para proteger vossos filhos e devotos, que imitarem vosso exemplo e pedirem vosso patrocínio. Por vossas 5 chagas temos confiança de obter para os pecadores a graça da conversão e para os justos o aumento da piedade. Rogai, Pai Santíssimo, pelo mundo que esqueceu de novo a Jesus, trazei-o à fé e à observância dos mandamentos divinos.
Rogai pela Igreja, hoje mais do que nunca injuriada e combatida pelos seus inimigos, e tratada com indiferença por muitos que se dizem seus amigos. Rogai, enfim, pelos vossos filhos e devotos das vossas três ordens, para que, praticando os vossos conselhos, sejam luz do mundo e céu da terra, e assim se estenda mais e mais no coração da humanidade o reinado de Jesus Cristo. Ó glorioso Pai São Francisco, que comunicastes o vosso espírito de pobreza, de abnegação e de zelo apostólico aos filhos da primeira ordem, suplicai ao Senhor que se digne conceder-nos também a pobreza de espírito e o zelo pela vossa glória, assim seja. Nosso seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.